Pessoal, então aqui nós temos alguns exemplos então de álcoois, tá? E eu vou fazer uma explicação sobre a nomenclatura dos álcoois. Então a gente segue aquelas mesmas regras, né, que eu já falei antes, as mesmas regras dos hidrocarbonetos, e agora então somente modificando o sufixo que é o final, que é o ol, que indica então a presença da hidroxila, que é o OH. Então no caso aqui, um álcool com um carbono somente ligado à hidroxila, met, do prefixo de um carbono, an é o intermediário de somente ligações simples, e o final ol, metanol, tá? O metanol, ou essa é a nomenclatura oficial, né? Mas existe a nomenclatura usual também, que considera o álcool metílico, tá? Esse aqui, então, ó, 2 carbonos, et, então, etanol, ou álcool etílico. Aqui a gente tem, então, 3 carbonos, só que eu preciso considerar que a hidroxila está no meio da cadeia, está no carbono 2. Então, eu vou numerar essa minha cadeia, né? 1, 2, 3. No carbono 2 eu tenho hidroxila, então, propan 2-ol. Ou eu também poderia escrever isso 2-propanol. As duas formas estão corretas, tá? Depois eu tenho aqui uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E no carbono, eu sempre vou numerar a cadeia de forma a deixar a hidroxila com o menor número possível. Nesse caso, tanto faz o lado, porque vai ficar no 3. Então, no carbono 3, pent 3-ol, quer dizer que a hidroxila está no carbono 3, ou 3-pentanol, mesma coisa do outro exemplo lá em cima, tá? Aqui, então, eu tenho a ligação dupla, tá? E eu tenho a hidroxila aqui. Quando eu tenho uma dupla hidroxila, eu vou numerar a cadeia de forma a deixar a hidroxila com o menor número possível. Então, eu vou numerar de trás para frente, 1, 2, 3, 4. No carbono 2, a hidroxila, no carbono 3, tá a ligação dupla. Então, como é que vai ficar? São 4 carbonos, but, 3-en, quer dizer que no carbono 3 tá dupla, 3-en, 2-ol, tá? Ou eu poderia escrever isso assim, ó, tá? Identificando o lugar aonde está a minha ligação, a minha hidroxila, né? Então, ficaria assim, ó, 2-butenol, tá? Quando eu escrevo 2-butenol, eu tô indicando a posição da minha hidroxila, tá? Muito bem. Agora, esse exemplo aqui, a diferença dele é que eu tenho uma ramificação, ó, saindo da cadeia principal. Eu tenho a minha cadeia principal e tenho uma ramificação. Então, eu vou numerar 2, 3, 4, 5, de modo a deixar a hidroxila com o menor número possível, tá? E vou, então, dar nome. No carbono 3, eu tenho um radical com um carbono, lembrando que os radicais terminam sempre em -il, então é metil. Então, eu tenho um radical metil, então 3-metil, pentan 2-ol, ou 3-metil, 2-pentanol. Quer dizer, 5 carbonos, pente, an, somente ligações simples, 2-ol é a posição da hidroxila, ok? Isso aí, gente.